Sabe aquela sensação de olhar para uma questão de múltipla escolha e todas as alternativas parecem certas? Nossa, sim. E a diferença muitas vezes está escondida numa palavrinha, tipo um mas, um pois, um portanto. Exato. Essas palavras são tipo a cola que une as ideias, sabe? E entender essa cola é a chave para não cair na armadilha. E essa é a nossa missão hoje. Vamos fazer uma análise aprofundada dos conectores na língua portuguesa. Uma análise bem detalhada. Isso, a gente tem aqui um roteiro de estudos chamado Decifrando Conectores, Sentido e Substituição. Mas a ideia não é só passar num teste, é fazer uma espécie de engenharia reversa. Adorei essa ideia. Engenharia reversa? Vamos desmontar uma questão, alternativa por alternativa, para descobrir não só a resposta certa, mas qual é a lógica, qual é a pegadinha em cada uma das erradas. Porque é exatamente isso. O material que a gente está usando é um guia prático que nos permite desmontar a questão, peça por peça. Para entender o mecanismo por trás. Exatamente. No final, o objetivo é ter um modelo mental, uma estratégia bem clara para identificar não só o erro, mas o tipo de erro que está ali. Ótimo. Então vamos direto ao ponto. Com base no nosso material, a forma mais simples de pensar em conectores é que eles ligam ideias. Isso. Mas não é só isso, né? Eles fazem mais do que só conectar. Exato. Eles dão o sabor da conexão. Cada conector estabelece uma relação lógica específica. É como usar... Temperos diferentes numa receita? Perfeito, é isso. O material organiza isso em algumas categorias principais. Por exemplo, tem a de causa, que usa palavras como porquê, pois, já que, para explicar o motivo de algo. Certo, o porquê das coisas. E na outra ponta, imagino, vem a consequência. Isso. Por isso, portanto, logo, mostrando o resultado de uma ação. Perfeito. Aí a coisa fica um pouco mais sutil. A gente tem a oposição, com os clássicos mas, porém, contudo. E tem a concessão, com embora e mesmo que. Muita gente confunde esses dois. E qual a diferença na prática? Pensa assim num e-mail de trabalho. Se você diz, o projeto atrasou, mas entregamos os resultados, parece que uma coisa anula a outra. Uma luta. Entendi. Agora, se você fala, embora o projeto tenha atrasado, conseguimos entregar os resultados. Você reconhece o problema sem anular o sucesso. É uma oposição mais diplomática, que admite um obstáculo. Faz sentido. E ainda tem a finalidade, que é mais direta, indica um objetivo, com para quê ou a fim de quê. Entendi. A sutileza faz toda a diferença. E é aí que as questões se aproveitam, né? Com certeza. O enunciado típico, segundo o material, é algo como: assinale a alternativa que apresenta, entre parênteses, a afirmação correta sobre a expressão destacada. A armadilha está escondida aí na palavra correta. Sim. E agora começa a nossa engenharia reversa. Vamos olhar a primeira alternativa da lista. Ela foca na expressão por isso. Por isso. Intuitivamente, a gente já sente que é uma consequência, certo? Choveu muito, por isso a rua alagou. Certo. Mas vamos ver o que a questão fez com ela. Ok. Na alternativa a expressão é por isso. A afirmação diz que a relação é de condição. Já começou estranho. Muito. Condição é se, caso, não tem nada a ver com consequência. Exatamente. O primeiro erro já tá aí. Mas a maldade não para por aí, não. Tem mais. Tem. A alternativa sugere substituir por isso por portanto. E essa substituição, se a gente pensar isoladamente, ela até funciona. Portanto, também indica consequência. Ah, entendi a pegadinha. A pessoa lê rápido, vê que, portanto, cabe ali na frase e marca como certa. Isso. Sem prestar atenção que a classificação da função como condição estava completamente errada. É a armadilha perfeita. Eles contam com a nossa pressa, a troca de palavras funciona, mas a justificativa teórica está errada. Então, essa já podemos descartar. Ok, primeira armadilha desarmada, agora a próxima na mira é a alternativa B, com o mas. Ah, essa é boa. Essa é interessante porque o mas é uma palavra que a gente usa o tempo todo. A alternativa afirma corretamente que mas indica oposição. Certo. Até aqui, tudo certo. Sim, a primeira parte da afirmação está correta. O problema, como a nossa análise mostra,
está na segunda parte, Na sugestão de substituição, que é eles propõem trocar mas por à medida que. o quê? Isso não faz o menor sentido. Nenhum. À medida que é sobre tempo, proporção. Tipo, à medida que a noite caía, o frio aumentava. É um processo. Não tem nada a ver com o contraste do mas. Nada. É uma incompatibilidade total de sentido. E aqui, a situação é o exato oposto da alternativa anterior. A análise da função está correta. Mas a substituição é um desastre. Exatamente. Espera um pouco. Então, na alternativa A, a substituição funcionava, mas a função estava errada. Isso. Aqui na B, a função está certa, mas a substituição é um desastre. Então, não basta uma das partes estar correta. Não. Parece que a regra do jogo é exigir que as duas coisas, a análise da função e a validade da troca, sejam perfeitas. É exatamente isso. Você acabou de decifrar o código. Essa é a regra de ouro para esse tipo de questão. A regra de ouro. A alternativa só é válida se as duas partes forem corretas. Pensa nisso como um passaporte. Para ser válido, ele precisa de duas coisas: a sua foto correta, que seria a substituição, Certo. e o nome do país correto, que seria a função. Se a foto for de outra pessoa, não vale. Se o passaporte for de um país que não existe, também não vale. As duas coisas precisam estar 100% certas. A analogia do passaporte é perfeita, deixa tudo muito mais claro. Pois é. Então, com essa regra em mente, vamos olhar a alternativa C. O conector aqui é pois. A alternativa classifica ele como indicador de causa. Ok. E a substituição proposta é já que. E agora, com o nosso validador de passaporte, a análise fica fácil. Primeiro, a função. Pois, no contexto de uma explicação, introduz uma causa. Sim. Ele não veio pois estava doente. Perfeito. Primeira parte do passaporte está ok. E a segunda parte, a foto. A substituição por já que funciona. Ele não veio já que estava doente. Funciona perfeitamente. Mantém o mesmo sentido. Então, aqui temos um passaporte válido. A função está correta e a substituição também. É o nosso gabarito, o exemplo ideal do que procurar. As duas engrenagens se encaixam, a lógica fecha. Certo. E é bom ter esse modelo de acerto em mente para contrastar com as outras armadilhas, como a da alternativa D. Ela traz uma expressão um pouco mais longa. O que nos leva a... Ok. O que nos leva a... Tem uma ideia clara de consequência, de resultado. É prima do por isso e do portanto. Sim, A alternativa classifica como conclusão o que é bem próximo. Talvez não seja o erro principal. são bem parecidas. O problema mesmo, imagino, está na troca sugerida. Um simples e. Sim, trocar o que nos leva a por e é um desmanche da lógica. O e é um conector de adição. Ele só coloca uma informação ao lado da outra. Tipo, o céu está azul e os pássaros cantam. Isso, uma coisa não causa a outra. Já o que nos leva a cria uma ponte de causa e efeito fortíssima. É como trocar uma peça complexa do motor por um simples parafuso. A gente até junta as duas partes, Exato. mas toda a relação de força e movimento, a causa e o efeito, se perde no caminho. Exatamente. E essa perda de sentido é algo que a gente vê muito fora das provas. Numa apresentação de negócios, por exemplo, dizer as vendas caíram e nós mudamos a estratégia. É só uma lista de fatos. É fraco. Verdade. Agora, dizer as vendas caíram, o que nos levou a mudar a estratégia, conta uma história de ação e reação. A escolha do conector muda completamente o impacto da sua mensagem. Nossa, faz todo sentido. Então, na alternativa D, a substituição é desastrosa. Passaporte negado. Negado. E, por fim, alternativa E, com conector para quê? Essa é uma daquelas que a gente lê e pensa nem perto. Por quê? Para que expressa claramente uma finalidade, um propósito. Estudo para que eu possa ter um bom futuro. O objetivo de estudar é o bom futuro. Certo, o objetivo. Mas a alternativa diz que a função é de concessão. É uma confusão total de categorias. Confundir finalidade com concessão é como confundir o mapa com o destino. É isso. E o mais irônico é que a sugestão de substituição até faria sentido.
Eles propõem trocar para quê por a fim de quê. E essa troca, isoladamente, estaria perfeita. Perfeita, porque a fim de quê também indica finalidade. Mas pela nossa regra do passaporte, não adianta a foto estar certa se o passaporte é de um país inventado. A premissa já estava errada. A classificação da função já nasceu errada. Então a alternativa toda já era. Então, o que tudo isso significa? Depois de desmontar cada alternativa, a estratégia fica muito clara. O segredo não é só decorar listas. De forma alguma. A estratégia, como você mesmo deduziu, tem 2 passos. Primeiro, antes de olhar as opções, analise você mesmo o conector original no texto. Certo. Qual a relação de sentido que ele cria ali? Finja que as alternativas não existem e chegue à sua própria conclusão. É causa? Oposição? Finalidade? E o segundo passo, depois de ter essa clareza, é usar o validador de passaporte. Exato. Verificar se tanto a classificação da função quanto a palavra sugerida para a troca estão 100% corretas e alinhadas com a minha análise inicial. Isso. Não pode ser parecido, não pode ser quase funciona. Tem que ser exato. Exato. E o material termina com uma dica final que é crucial: a soberania do contexto. Ah, o contexto. É muito tentador querer só memorizar listas de conectores, sabe? Pois é causa, mas é oposição, logo é consequência. Só que isso é perigoso. Mas essa dica sobre o contexto não torna tudo mais difícil? Se não podemos confiar em listas, como vamos ter segurança na hora da prova? Parece que a regra fica mais subjetiva. É uma ótima pergunta, porque parece um paradoxo, mas não é. Na verdade, o contexto te dá mais segurança, não menos. Como assim? A mesma palavra pode sim ter funções diferentes. Um pois, por exemplo, pode ser explicativo, como a gente viu, ou pode ser conclusivo, no final de uma frase. Verdade. A única forma de saber com certeza é lendo a frase inteira. Confiar só na lista é como navegar sem olhar o mar, só para o mapa. O contexto é o mar. É ele que te diz se a viagem faz sentido. A análise tem que ser sempre partir do texto, não da palavra isolada. Uau! Recapitulando, então, a gente saiu de uma frustração comum, com questões de múltipla escolha, para uma metodologia muito clara. Sim. Fizemos a engenharia reversa, desmontamos as armadilhas e descobrimos a regra de ouro do passaporte válido. Função correta e substituição correta. Perfeito. O objetivo, no fim das contas, foi construir um modelo mental para lidar com esse tipo de desafio. Isso levanta uma questão importante. Depois de analisar com tanto rigor como os conectores criam esses caminhos lógicos numa frase, vale a pena refletir. No que exatamente? Com que frequência, nos nossos próprios textos e argumentos, a gente usa um mas, quando na verdade a ideia é de ir embora? Ou usa um por isso, quando a conexão de consequência não é tão direta assim? Nossa, é uma boa reflexão. A precisão que uma questão de prova exige é, no fundo, a mesma precisão que gera um pensamento mais claro e uma comunicação mais eficaz no dia a dia. Faz todo sentido. Talvez o maior ganho de entender essas pequenas palavras seja a clareza que elas trazem não só para a leitura, mas para a nossa própria forma de pensar e de nos expressar.